E aí, pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar coisa básica sobre os primeiros documentos no Brasil que você precisa tirar antes de vir para a Itália, ok? O passo a passo, vamos começar agora. Então, se inscreve no canal, dá um joinha, vem, acompanha, dá sugestões e bora lá. Mas antes de eu falar disso, eu vou mostrar uma curiosidade que tem por aqui. Eu vou fazer esse vídeo bem assim, bem caseirão mesmo, que é bem o meu jeitão. Aqui eu tô num parque, aqui em Milão, e eu vou mostrar uma coisa que é muito legal aqui, que eu acho muito bacana, muito interessante. É comum em muitas partes do mundo. No Brasil, infelizmente, não é muito comum. Mas olha que interessante isso aqui, ó. Tá vendo esse cercadinho aqui? Ele é um cercadinho. E olha o que é. Área para cachorro, cara. O cachorro tem a sua prioridade no parque. E interessante que ainda são divididos, tipo talha pequena, ou seja, porte pequeno, e do outro lado ali, porte grande. Aí o que faz? A pessoa chega, senta no banquinho ali, né? Solta o cachorrinho brinca, passeia, faz um monte de coisa e assim por diante. Então beleza, essa é uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês. Agora bora falar dos documentos. Os primeiros documentos que a gente tem que fazer, eu falei no outro vídeo que o primeiro, quando você começa, seria praticamente o documento de nascimento do seu antepassado, se você quiser fazer cidadania, né, por descendência. Então nesse caso, talvez em outros casos também, quando você tem que se naturalizar de alguma forma, deixa eu ver se eu apoio aqui agora para ficar legal. Provavelmente você precise também desses outros documentos, que são os seus documentos do Brasil. Mencionei no outro vídeo que é seu certidão de nascimento, de casamento, nascimento do pai, casamento, óbito, se tiver falecido, até chegar ao antenado, ok? Esses documentos, eles estão sempre nos cartórios, são públicos, qualquer pessoa pode pegar. Tem que pagar uma taxa, a taxa é alta, tem que ser, todos os documentos têm que ser documentos de inteiro teor, ou seja, é o documento que vem escrito tudo referente àquele tipo de documento. E daí você faz o pedido, paga a taxa e pega. Como que você vai achar esses documentos? Isso é pesquisa pessoal, né? Normalmente em cada documento tem onde você nasceu, onde você se casou, onde fulano se casou, e aí você vai ter que fazer em cada cartório o pedido de cada documento. Então se tiver uma genealogia meio longa, vai ter que fazer uma pesquisa meio detalhada para poder ir em cada cartório. Pegando cada documento desse, uma vez que você tem na mão, primeira coisa é conferir todos os dados e datas. O porquê? Porque senão vai precisar fazer a retificação. Caso não precise da retificação, ficou super simples. Você vai fazer o quê? Vai pegar os seus documentos, vai encontrar um tradutor, né? Eu tenho um tradutor, às vezes se alguém quiser, manda uma mensagem aí e talvez eu mando em particular. O tradutor, no meu caso, foi espetacular. E aí você traduz os seus documentos. Aí você vai ter o seu documento original brasileiro, seu documento em italiano. Você vai depois pegar esses documentos traduzidos com o carimbo do tradutor, que é importantíssimo, porque dependendo do cartório, aliás, vai precisar de um carimbo de um registro no cartório, fazer uma tradução legalizada, digamos assim, e depois apostilar. Se você for apostilar esse documento, você vai ter que fazer. Agora tem em mais lugares, mas nas maiores cidades tem um apostilamento. Em cartórios das maiores cidades, assim, as metropolitanas, assim por diante.
Esses documentos você tem que apostilar e, dependendo do caso, o tradutor tem que fazer o reconhecimento de firma no cartório para que seja aceito em outros lugares, em outro estado, por exemplo, se você for apostilar em outro estado. Me falaram uma vez, preste atenção nessa informação porque tem muita gente que tem dúvida sobre isso. Me falaram uma vez que se eu apostilasse um documento em um outro lugar, por exemplo, no estado de São Paulo, e fosse apostilar no estado de Minas, por exemplo, quando eu chegasse na Itália para fazer meus documentos, eu iria ter uma dor de cabeça, porque iam fazer o pedido da não renúncia da minha parente italiana no consulado, tanto de São Paulo quanto lá de Belo Horizonte, essas coisas. Ou seja, iria empatar. Isso foi o que eu fiquei sabendo, mas eu já fiz a minha cidadania e não foi assim, tá? Que fique claro. Pelo menos no meu caso, não teve nenhum problema. Eu fiz o quê? Eu apostilei em São Paulo. Não, eu legalizei em São Paulo, no cartório em São Paulo, tradutor de São Paulo. Apostilei em Minas e fiz o meu documento. Só foi pedida a não renúncia do consulado de São Paulo. Então não teve problema nenhum no meu caso, tá? Esse é o meu caso e eu acredito que em todos os casos deve ser isso. Para que ficar pedindo? Não tem muito sentido fazer vários pedidos em vários consulados diferentes. Ok? Então, depois disso vai ter que apostilar, detalhe, a certidão brasileira e a certidão italiana. Então, aquela traduzida. Ok? Esses são os documentos. Vamos recapitular rapidamente? São certidões diretas das pessoas até chegar ao nascimento. Por exemplo, eu tenho a bisavó, que é italiana, ou bisavô, que é italiano. Nascimento meu, casamento meu, depois aí pula para o meu pai. Nascimento, casamento, divórcio, se tiver. Depois o do meu avô. Nascimento, casamento, divórcio, se tiver. Normalmente vem esse detalhe na certidão de casamento. Se for casado de novo, não tem problema. O importante é o casamento com o seu pai, de qual você nasceu, né, da sua linhagem. Só o direto, não o nascimento, casamento, por exemplo, da esposa dele. Não, só o direto. Nascimento, casamento, óbito, se ele tiver falecido. E aí o casamento, né, digamos assim, se o seu parente italiano tiver sido casado no Brasil. Se foi casado na Itália, não precisa, é só o óbito, porque provavelmente vai estar morto, o óbito dele. E depois o casamento ou nascimento, ou só o nascimento, você vai pegar na Itália, como o vídeo que eu falei primeiro. Veja lá, 6 principais coisas que você precisa saber. Veja aquele vídeo que está bem detalhadinho. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Aquele abraço, aquele beijo. Dá sugestão, se inscreve no canal e bora!